Shalom, shalom et Shalom, bienvenue shalom, dans votre bem-vindos, émission. bem-vindos à vossa emissão. Nous sommes mardi 24 janvier Terça-feira, 2023. 24 de janeiro de 2023. Sois-tu, Bendito Adon, sejas notre tu, roi. Adon, nosso Béni Rei. sois-tu, Seigneur. Bendito sejas tu, Sauve-nous, Senhor, garde-nous. salva-nos, guarda-nos. Conduis-nous par ton Saint-Esprit, Conduz-nos Seigneur. pelo teu Merci pour Santo ta grâce. Espírito. Obrigado pela tua graça. Au nom de Yeshua, Em notre nome de roi. Yeshua, Merci nosso pour cette Rei. soirée. Obrigado por este serão, papá. L'évangile est vrai. O Evangelho é Nous le verdadeiro, reconnaissons. nós o Et nous le reconhecemos e confessons, nós nous le o proclamons. Haut et fort. proclamamos alto e forte. Gloire au Seigneur. Glória ao Nous allons Senhor. parler de Então, la vamos rébellion falar dans da quelques minutes. rebelião durante alguns minutos. La rébellion. A rebelião. L'Écriture, nous parle beaucoup As Escrituras de falam-nos la muito rébellion. da rebelião, Des gens qui de ont pessoas eu, que tiveram, malheureusement, infelizmente, la pensée o pensamento de se virar contra o Senhor e que les frais. pagaram as consequências. Voilà. Et nous allons E vamos parler falar particularmente da rebelião de Coré, fils de Yitchar, filho de Itchar, filho de Keelat, Kehat, fils de Lévi. filho de Levi, Voilà. Un lévite qui Um s'est levita levé, que se levantou contra o Senhor, qui s'était opposé contre que le se Seigneur, opôs qui contra o s'était Senhor, opposé contre sa volonté. que se opôs contra a sua vontade, Voilà, contre son choix, contra a sua le escolha, choix du Seigneur. a escolha do Senhor. Et il en a payé malheureusement E ele pagou, infelizmente, le prix. o preço. Nous sommes dans Nombre, Estamos chapitre em Números 16. capítulo 16. Or Coré, E fils Coré, filho de Itchar, fils de filho de Kehat, Keat, fils de Lévi, filho de Levi, prit avec lui tomou Dathan consigo a Datan e Abiram, fils de filhos de Eliab, d'Eliab et e a On, fils filho de Pelet, Pelet, tous filhos fils de Reuben. Ruben. Ils se E levèrent levantaram-se contre perante Moshe Moshe com 250 250 homens des dos filhos de d'Israël, Israel, qui étaient des princes maiorais da l'assemblée, congregação, de ceux que l'on chamados ao convoquait pour tenir le ajuntamento, conseil, et qui varões de nome. étaient des gens de renom. Et vous allez constater, frères E et sœurs, irão que constatar, irmãos e irmãs, que quando alguém se levanta contra o Senhor, ou quando alguém se levanta contra os homens e mulheres que o Senhor estabeleceu, há sempre, sempre, sempre des gens qui les pessoas que os seguem. Et là, ici, E aqui, Coré Coré d'abord seul teve la pensée de se primeiro rebeller, sozinho o pensamento de se contra o rebelar Senhor. contra o Senhor, et il va e ele entraîner vai tout de arrastar suite, de seguida, nous dit la parole, nos diz a palavra, Dathan et Datan e Abiram, Abiram, fils d'Eliab, filhos de Eliab, et il va également entraîner e vai On, igualmente fils de Pelet. arrastar On, filho de Voilà. Pelet. Il va entraîner d'abord Vai trois arrastar dans un premier temps, primeiro três, no primeiro tempo, três pessoas qui étaient que eram, bien que établis. estavam bem estabelecidas, Et donc on cite leur nom, hein, Dathan, e os seus Abiram, nomes eram Eliab. citados, Datan, On. Abiram e Pardon, On. Dathan, Abiram et On. Donc, et ils étaient tous E eles eram descendants todos de descendentes Reuben. de Reuben. Et lui, Coré, était descendant E de Coré Lévi. era descendente de Et Levi. ils vont se lever E vão contre levantar-se Moïse, contra Moshe. Moisés, Moshe, Entraîner e vão ces arrastar quatre rebelles, vont estes entraîner 4 250 rebeldes, vão então hommes, arrastar 250 homens n'est-ce pas, dans leur rébellion. na sua Et ces rebelião. 250 E estes hommes, 250 nous disent homens les Écritures, dizem-nos étaient as Escrituras des que princes eram de l'assemblée. príncipes da Assembleia. Donc, ils ont quand même Então, como podemos ver, réussi eles un conseguiram bon coup. juntar um bom número Et c'est terrible. e é terrível. Et on nous dit au verset E no 3, versículo 3, ils e s'assemblèrent se contre congregaram Moshe contra et Moshe e contre contra Aaron, Arão e lhes c'en est disseram: assez. Demais é Puisque já, tous ceux pois de que toda a l'assemblée sont congregação é saints, santa, todos que eles Yahweh são est au santos, milieu e d'eux, Yahweh está no meio pourquoi deles, vous porque élevez-vous pois vos au-dessus de elevais sobre a l'assemblée? congregação de Yahweh. En fait, il avait Na carrément, verdade, mes amis, confondu toutes ele choses, confundiu confondu verdadeiramente todas as l'appel coisas. de Moshe et Confundiu o d'Aaron, chamado de Moshe et e de Arão, il a cru que c'était e ele acreditou une que élévation era uma humaine, charnelle, elevação c'était le humana, Seigneur qui les carnal, avait mas élevés, ainda que tinha sido établis. o Senhor a Quand estabelecê-los Moshe e a eut entendu elevá-los. cela, il se jeta sur son visage. Como Parla à Moisés Coré isto et à ouviu, tous caiu sobre o seu rosto e l'assemblée falou en a disant, Coré e a toda au a sua matin, Yahweh congregação, fera dizendo: connaître celui qui Amanhã lui pela manhã, appartient, Yahweh et fará celui saber qui est quem é saint, seu e il le quem o fera santo approcher que de ele lui. fará chegar a Il si. fera approcher de E lui aquele celui a quem qu'il escolher fará chegar a choisi. si. Voilà. Donc Moïse va être Então vraiment Moisés, embêté. verdadeiramente incomodado, Et
E no versículo 6, fazei isto: tomai vós incensários, Corá e toda a sua congregação. E Coré tinha verdadeiramente uma assembleia, estava à cabeça de uma assembleia, e ele vai virar a assembleia de Yahweh, da presença do Senhor. Arrastá-la, vai arrastá-la de seguida na rebelião. E pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitai incenso perante Yahweh, e será que o homem a quem Yahweh escolher, este será o santo, basta-vos, filhos de Levi. E Moisés estava verdadeiramente irado. Disse mais Moisés a Corá: ouvi agora, filhos de Levi, porventura pouco para vós é que o Elohim de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, administrar o ministério do tabernáculo de Yahweh, estar perante a congregação para ministrar-lhe, e te fez chegar e todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo, e ainda também procurais o sacerdócio? Então, na verdade, Levi, ou seja, Coré queria o sacerdócio que tinha sido confiado a Arão, o sacerdote, e Moisés era também sacerdote de Yahweh. E o sacerdócio não tinha sido confiado a Coré, ainda que ele era descendente de Levi, mas nesta época era Arão que era o sumo sacerdote, e ele, Coré, queria precisamente a função de Arão. Ele estava na inveja. Pelo que tu e toda a tua congregação, congregados estáis contra Yahweh e Arão, que é ele que murmurais contra ele. O problema era esse. Era a função de Arão, o chamado de Arão, o ministério de Arão. Porque é ele e porque não eu. Aí está como os rebeldes se exprimem. Porque é ele, não há apenas ele. Não se deve seguir um homem. Não se deve seguir um homem, e frequentemente os rebeldes é assim que falam. Então nós não seguimos um homem. Mas sim, irmãos e irmãs, lamentamos, mas a palavra nos diz que existem também os dirigentes, os condutores. Então, é assim, Coré era um homem que certamente dizia ao povo que não se deve seguir um homem. Efetivamente, o problema era que ele queria precisamente que o povo o estabelecesse a ele no lugar de Arão. Então ele se sentia diminuído porque não tinha a sua função, mesmo o chamado que Arão, ainda que ele tinha já um ministério. Mas isso não era suficiente para ele. E Moshe enviou a chamar Datan e Abiram, filhos de Eliabe, porém eles disseram: não subiremos. Aí estão os rebeldes. São convidados para discutir e eles recusam. Porventura, pouco é que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel para nos matares neste deserto, senão que também totalmente te assenhoreias de nós? Dão-se conta daquilo que estes homens diziam? A sua ira, a ira que eles tinham contra Yahweh, eles a voltaram contra Moshe e Arão, porque é Yahweh que tinha feito sair este povo do Egito. Moisés estava a apacentar tranquilamente o rebanho do seu sogro quando Yahweh o visitou e o chamou. Então estes homens não estavam de acordo, não queriam sair do Egito. E a sua ira agora estava dirigida para Moisés, porque Yahweh, eles não o viam. E eles falam de governar. Eles falam do governo, porque Moisés efetivamente foi estabelecido como governador deste povo, como dirigente, como o seu rei, porque à parte de Mashiach, Moisés é o único homem que exerceu as três funções messiânicas. Era um arquétipo de Mashiach, ele era rei, sacerdote e ele era profeta. O único homem, à parte de Mashiach, que exerceu estes três tipos de funções, que trouxe estes três tipos de unções, irmãos e irmãs. Era o plano do Senhor. E Coré, Abiram e Datan viam isso com um mau olho. Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campos e vinhas em herança. Porventura arrancarás os olhos a estes homens? Não subiremos. Uau!
Eles fizeram passar Moshe por um mentiroso. Tu nos prometeste uma terra onde mana o leite e o mel, mas aqui estamos nós neste deserto a sofrer. Então Moshe irou-se muito e disse a Yahweh: não atentes para a sua oferta, nem um só jumento tomei deles, nem a nenhum deles fiz mal. Disse mais Moshe a Coré: tu e toda a tua congregação, pondo-vos perante Yahweh, tu e eles e Arão amanhã. E tomai cada um o seu incensário, e neles pondo incenso, e trazei cada um o seu incensário perante Yahweh. 250 incensários. Também tu e Arão, cada qual o seu incensário. Tomaram, pois, cada qual o seu incensário, e neles puseram fogo, e neles deitaram incenso. E se puseram perante a porta da tenda da congregação com Moshe e Arão. Que audácia! E Coré fez ajuntar contra eles toda a congregação à porta da tenda da congregação. Verdadeiramente eles estavam à cabeça de uma grande rebelião. Então a glória de Yahweh apareceu a toda a congregação. Falou Yahweh a Moshe e a Arão, dizendo: apartai-vos do meio desta congregação e os consumirei como no momento. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram: Elohim dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem e indignar-te-ás tu tanto contra toda esta congregação? E falou Yahweh a Moshe, dizendo: fala a toda esta congregação, dizendo: levantai-vos do redor da habitação de Coré, Datan e Abiram. Então aqui estão os três principais rebeldes. Então Moshe levantou-se e foi a Datan e a Abiram, e após ele foram os anciãos de Israel, e falou à congregação, dizendo: desviai-vos, peço-vos, das tendas destes ímpios homens, e não toqueis nada do que é seu, para que, porventura, não pereçais em todos os seus pecados. Levantaram-se, pois, do redor da habitação de Coré, Datan e Abiram, e Datan e Abiram saíram e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com as suas mulheres e seus filhos e suas crianças. Então disse Moshe: nisto conhecereis que Yahweh me enviou a fazer todos estes feitos, que do meu coração não procedem. Então, eles tratavam Moisés como um carnal. Se estes morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como se visitam todos os homens, então Yahweh não me enviou. Mas se Yahweh criar alguma coisa nova e a terra abrir a sua boca e os estragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que estes homens irritaram a Yahweh. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu, e a terra abriu a sua boca e os estragou, com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Coré e a toda a sua fazenda. E eles e tudo o que era seu desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu, e pereceram do meio da congregação. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu do clamor deles, porque diziam: para que, porventura, também não nos traga a terra a nós. Então saiu o fogo de Yahweh e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Irmãos, irmãs, é complicado. E vão todos ser consumidos. Aí está a consequência da rebelião. É a morte. É a consequência principal. A maior da consequência da rebelião é a morte. E sabeis, o Senhor faz aquilo que Ele quer, com quem Ele quer, e quando Ele chama alguém, homem ou mulher, simplesmente é necessário bendizê-lo. Quando Ele confia uma carga a um homem ou uma mulher, dizer obrigado apenas. Dirigir-se contra o Senhor, porque Ele faz uma obra na vida de alguém, de um homem ou de uma mulher, é criar-se problemas a si mesmo. No versículo 36 diz-nos: e falou Yahweh a Moshe dizendo: diz a Eleazar, filho de Arão, sacerdote, que tome os incensários do meio do incêndio e espalhe o fogo longe, porque santos são. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra a sua alma, deles se façam folhas estendidas para a cobertura do altar. Porquanto os trouxeram perante Yahweh, pelo que santos são, e serão por sinal aos filhos de Israel. E Eleazar, o sacerdote, tomou os censários de metal que trouxeram aqueles que foram queimados e os estenderam para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for da semente de Arão se chegue para acender incenso perante Yahweh, para que não seja como Coré e a sua congregação, como Yahweh lhe tinha dito pela boca de Moshe. Vem?
É terrível, irmãos e irmãs. É terrível. E os primeiros rebeldes morreram aqui. Mas a semente da rebelião permaneceu. Vejam no versículo 42. Ainda que eles tinham morrido, mas eles conseguiram plantar a semente da rebelião no coração das pessoas, no coração dos membros da Assembleia. E no versículo 41, mas no dia seguinte toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: Vós matastes o povo de Yahweh. Eles não compreenderam que era Yahweh que tinha atingido. Eles não compreendiam que os problemas que estas pessoas tinham recebido, ou que tinham, era a consequência, ou as consequências da sua rebelião, e a Assembleia tinha sido contaminada. E aconteceu que, ajuntando-se a congregação contra Moisés e Arão e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu e a glória de Yahweh apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou Yahweh a Moisés, dizendo: Levantai-vos do meio desta congregação e a consumirei como no momento. Então se prostraram sobre o seu rosto. E disse Moisés a Arão: Toma o teu incensário e põe nele fogo do altar e deita incenso sobre ele e vai depressa à congregação e faz a expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante de Yahweh. Já começou a praga. E tomou Arão, como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação, e eis que já a praga havia começado entre o povo, e deitou incenso nele, e fez expiação pelo povo. E estava em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. E os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Coré. Dão-se conta? A rebelião de Coré levou, meus amigos, a mais de, se fizerem a adição, 14.700 mais os 250 dos 250 príncipes que foram mortos com os principais rebeldes, isso faz 14.953 ao todo, que foram quebrados, destruídos por causa da rebelião. É terrível. E voltou Arão a Moisés à porta da tenda da congregação e cessou a praga. Dão-se conta, irmãos e irmãs, a rebelião é terrível, no entanto está escrito, mas muitos infelizmente caem na mesma armadilha porque os espíritos da rebelião agem ainda hoje. E se virmos em 1 Samuel 15, no versículo 23, o que a palavra nos diz, porque a rebelião é como o pecado de adivinhação e a resistência é como a idolatria e os terafins. Então o rei Shaul, ou Saul, estava na rebelião, e a palavra nos diz aqui que a rebelião, para o Senhor, a rebelião é um pecado de adivinhação. Então a adivinhação é algo terrível. Vem? E a rebelião é considerada como a adivinhação. É um pecado com o mesmo título da adivinhação. Então todos os rebeldes, meus amigos, são como as pessoas praticantes da adivinhação, dos augúrios, e é assim terrível. Então a rebelião é um pecado que o Senhor, meus amigos, sanciona facilmente e rapidamente. Podemos rebelar-nos contra seu pai, sua mãe, podemos nos rebelar contra a obra que o Senhor faz porque não a compreendemos, então vamos nos dirigir contra ela para poder atacar, e é por isso que quando não compreendemos uma obra que se faz aqui e ali, mais vale orar, perguntar ao Senhor a sua vontade, antes de começar a pegar no seu telefone e a chamar aqui e ali e começar a preparar uma assembleia, subir uma assembleia contra uma obra que o Senhor faz. Aí está o erro que muitos cometem. Eles pensam que fazem bem, mas eles querem eles mesmos exercer o julgamento, a justiça, porque pensam ser estabelecidos para fazer a justiça, e eles se fazem atingir.
a rebelião. Então o Senhor diz claramente, como vimos, 1 Samuel 15, 23, é claro. A rebelião é um pecado de adivinhação e a resistência é como a idolatria e os terafins. Então, a rebelião, resistência é a mesma coisa. E este pecado, o pecado da rebelião, é considerado como a adivinhação, como a idolatria. E a palavra nos diz o quê? Fujam, fujam da idolatria. Dão-se conta, irmãos e irmãs? Então, um rebelde é um idólatra. Um rebelde é, meus amigos, um consultor de espíritos impuros para tirar presságios. É forte, muito forte. E a adivinhação, a idolatria, são pecados que o Senhor, meus amigos, reprime fortemente. E a rebelião, o Senhor sofreu disso. Porque, meus amigos, Satanás rebelou-se contra ele, levando um terço de anjos que o seguiram. E em Gênesis 6 diz-nos que o Senhor estava afligido no seu coração porque os humanos estavam na rebelião, os humanos se tinham afastado dele e preferiram o mal e preferem sempre o mal hoje ainda. E porque estamos nós neste estado, nós os humanos, é por causa da rebelião. O Senhor disse a Adão e a Eva, Adão, nomeadamente, tu não comerás deste fruto, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o Adão ainda assim comeu. E Satanás levou o primeiro casal à rebelião e é o mesmo procedimento que ele coloca em prática e ele utiliza. Ele quer nos levar à rebelião contra a sua obra, contra a sua palavra. Ele quer levar-nos a isso, porque ele sabe que o Senhor sanciona imediatamente a rebelião. O rebelde quer, por vezes, estima que, como dizer, que ele foi maltratado, que ele deve dele mesmo fazer a justiça. Ele quer vingar-se e ele vai contaminar uns e outros nos bastidores. Vai pegar no seu telefone e começar a chamar e a vitimizar-se e a virar as pessoas contra homens e mulheres que o Senhor estabeleceu. Todo humano, quer seja profeta, apóstolo, doutor, pastor, pouco importa a sua função, todo humano, todo cristão pode cair na rebelião. Sim, a rebelião é traição, há muitos traidores. O rebelde é um traidor, pessoas que agem na sombra, pessoas que fazem complôs nos bastidores, pessoas que passam o seu tempo no telefone para preparar corações para a rebelião, para a revolta, a cólera, a ira, o ódio. Fazem complôs e terminam, infelizmente, como Coré, Datan e Abiram, ou seja, na morte. É por isso que devemos aprender a dizer obrigado ao Senhor, quer sejam as dificuldades, quer sejam as provas, a dizer obrigado ao Senhor por todas as nossas provas e não cair na rebelião contra o Senhor. A rebelião é um pecado terrível. A rebelião é um pecado terrível, meus amigos, e isso produz automaticamente a morte. Paulo teve de lidar com pessoas como Alexandre o Ferreiro, um rebelde que se opunha aos ensinamentos que Paulo tinha recebido do Senhor. E há pessoas assim que se opõem à palavra, que se opõem à verdade. Pessoas assim que, quando o ensinamento é dado, em vez de colocarem questões às pessoas que ensinam, vão antes opor-se e fazer reuniões secretas, vão opor-se à verdade. Pessoas corrompidas com um espírito corrompido, reprovado, naquilo que diz respeito à verdade. A rebelião. Pessoas que vão no mesmo instante juntar-se com pessoas amarguradas para formar assembleias de feiticeiros, assembleias de maus, como a Assembleia de Coré, e precisamos bem a Assembleia de Coré. Então, ele não era chamado a dirigir uma assembleia,
mas ele ainda assim o quis fazer. E onde é que ele foi parar? Na morte. Uma obra que começa na rebelião é uma obra que acabará na morte. Não podemos construir uma visão, uma obra sobre a rebelião, porque a rebelião, meus amigos, é como a gangrena, e isso afeta todos os membros do corpo. Isso afeta a tua intimidade, a nossa intimidade com o Senhor. A gangrena destrói todo o corpo, paralisa o corpo. Vem. E Coré opôs-se ao chamado de Moshe, ainda que tinha sido o Senhor a chamá-lo. Coré se opôs à função que o Senhor confiou a Arão, ainda que tinha sido ele a confiá-lo. E ele não estava de acordo com isso. A escolha do Senhor. Um rebelde é alguém, é uma pessoa que não está de acordo com a escolha do Senhor. Porquê que o Senhor escolheu tal pessoa? Porquê que o Senhor chamou tal pessoa? Porquê que o Senhor agiu assim? Então o rebelde coloca em causa a soberania do Criador, a sua soberania, a sua escolha e também a sua justiça. A sua justiça. É terrível a rebelião, irmãos e irmãs. O rebelde é uma pessoa que estima que sabe tudo, que ela já chegou, que ela conhece tudo, que não tem nada a aprender dos outros, que ela não pode enganar-se e, sobretudo, que o Senhor não fez a boa escolha ao escolher os homens e as mulheres que Ele mandatou. E o rebelde estima que o Senhor deveria consultá-lo antes de chamar os seus servidores, os seus servos. Vem. E nós temos nas Escrituras casos, exemplos de pessoas que se rebelaram contra homens e mulheres que os tinham chamado ou formado. Temos o caso de Geazi, que se rebelou contra o Senhor porque ele amou mais o dinheiro do que as coisas do reino e ele herdou a lepra. Temos o caso de Judá, que se rebelou contra o Senhor que o tinha chamado e formado e ele acabou por se suicidar. Temos outros casos nas Escrituras, meus amigos, homens e mulheres que foram arrastados para a rebelião e que terminaram na morte. E a imagem que vem no ecrã é uma ilustração do julgamento do Senhor sobre os rebeldes, sobre os homens e as mulheres que se rebelaram contra Moshe, contra o seu chamado. Os rebeldes amam a facilidade. Os rebeldes dividem as assembleias para começar o seu ministério. Os rebeldes querem, meus amigos, recuperar. Eles amam arrastar irmãos e irmãs que o Senhor libertou para atrás deles, para começar a sua visão, o seu ministério. E a palavra é clara, não escarnecemos do Elohim, aquilo que ele semeia, ele colhe. Não podemos começar uma obra na rebelião e esperar que ela prospere, que ela perdure. E os rebeldes, na sua morte, a sua visão também morre. Então, o que é que queremos, irmãos e irmãs? Deixemos o Senhor nos justificar. Deixemos o Senhor nos chamar e aceitemos a escolha do Senhor. Quando o Senhor chama uma irmã, um irmão, vamos bendizer o nome do Senhor e se não compreendemos alguma coisa, vamos ver em primeiro lugar o Senhor e vamos ver essa pessoa para colocar questões e é assim que podemos evitar de alimentar a amargura e a ira e de cair noutra coisa, porque o Senhor não abençoa jamais uma obra feita ou construída na rebelião.
Que o Senhor nos guarde, irmãos e irmãs, em nome de Yahushua, nosso Senhor e Salvador, que Ele guarde os nossos corações. E vocês viram, se lerem Ezequiel, o Senhor falou muito dos filhos de Israel como sendo uma casa da rebelião. E conhecem as consequências que esta nação sofreu por causa destas múltiplas rebeliões contra o Criador. E o Senhor diz: tu não matarás, e se tu matas, tu estás na rebelião. Se o Senhor diz: tu não roubarás, se tu roubas, tu estás na rebelião. O Senhor diz: não se deve ter relações sexuais antes do casamento. Aqueles que o fazem estão na rebelião. Então pode-se estar na rebelião em vários domínios. Aí está a rebelião. O Senhor te diz: sai, vai falar de mim, tu recusas, tu resistes ao Senhor, tu estás na rebelião. O Senhor te diz: medita a palavra hoje, e tu não a meditas, tu estás na rebelião. Uau! Esse é o caso, tu és comparado a alguém que consulta aqueles que adivinham, aqueles que praticam a adivinhação. Tu és comparado a um idólatra, e isso é terrível, irmãos e irmãs. É a rebelião. A rebelião começa por a vontade de ter aquilo que o outro tem. Pode começar o facto de desejar aquilo que os outros têm. A rebelião pode também começar por uma palavra de mentira que tu ouviste sobre alguém, sobre um irmão, uma irmã. A rebelião, meus amigos, é um fruto que é muito, muito amargo. A rebelião. Quantos cristãos hoje não resistem eles ao Senhor, à sua vontade? O Senhor te diz: fala de mim, mas tu te dizes: ai não, eu sou tímido. Senhor, eu sou tímido. Então tu estás na rebelião, se é o caso. O Senhor te desperta para orar e tu te dizes: ai não, estou cansado, ainda que tu poderias ter orado 5 minutos, mas então tu estás na rebelião. Tu levantas a tua mão sobre a tua mulher e tu estás na rebelião. Tu levantas a tua mão sobre o teu marido, tu estás na rebelião. Tu tomas a mulher de alguém, tu estás na rebelião. Tu faltas de respeito às autoridades, aos polícias, ao presidente, ao senador, aos deputados. Tu estás na rebelião porque a palavra nos diz que nós devemos respeitar as autoridades. Vem, irmãos e irmãs, e bendizê-los, abençoá-los. Tu amaldiçoas alguém, tu estás na rebelião, ainda que o Senhor diz para abençoar e não amaldiçoar. Então, Senhor, ajuda-nos. Na verdade, um rebelde é alguém que diz não à palavra do Senhor, alguém que se opõe à palavra do Senhor. O Senhor diz: orem por aqueles que vos perseguem, mas se tu envias o fogo, tu estás na rebelião. Uau, Senhor. É terrível, irmãos e irmãs, a rebelião. Sim, porque nós pensamos que a rebelião é algo de flagrante, ainda que mesmo nas pequenas coisas nós podemos nos encontrar na rebelião perante o Senhor. Senhor, liberta-nos, salva-nos, guarda-nos. Guarda-nos. Guarda-nos, Senhor, em nome de Yahushua. Todos os dias podemos estar na rebelião sem nos darmos conta. E o Senhor resiste aos orgulhosos. Aí está porque é que a palavra nos fala da submissão. Ao Senhor, submetei-vos a Elohim e resistai ao diabo e ele fugirá para longe de vós. Tem pessoas sobre a terra que têm um funcionamento rebelde, são profundamente rebeldes. É a sua natureza e a sua missão é contaminar os filhos do Senhor. É de poluí-los, poluir as suas orelhas, porque eles são amargurados, amargos, eles são muito tóxicos. E quando vocês entram numa relação amigável com essas pessoas, vocês tornam-se tóxicos como eles. Não há nada de bom que sai da boca deles. Vem, e são os filhos da rebelião, como a palavra nos diz, a maldição. Os filhos da obstinação.
Então, porque é que a palavra nos diz em 1 Coríntios 15, 33, que a má companhia corrompe os bons costumes? Então, cruzar-se com pessoas tóxicas é correr o risco de se tornar rebelde e ser destruído. Então, a rebelião é como, meus amigos, como o fermento. Isso incha, toma espaço e incha e produz frutos muito, muito amargos. E quantas pessoas não choram porque eles foram rebeldes para com o Senhor? Há alguns que estão doentes por causa disso. O Senhor lhes disse para não se unirem a mulheres e eles correram atrás das mulheres e eles apanharam doenças sexualmente transmissíveis e hoje alguns sofrem, que choram. Aí está porque é que o Senhor diz que a obediência é melhor do que o sacrifício. A obediência. Uau, a obediência. Eu a defino como estando na morte. Obedecer é morrer. Obedecer ao Senhor é morrer a si mesmo. Obedecer ao Senhor é morrer para as suas próprias vontades. Obedecer ao Senhor é morrer ao seu próprio julgamento. Obedecer ao Senhor é aceitar de não dar a sua própria justiça e de deixar o Senhor justificar-nos, de deixar o Senhor defender-nos. Obedecer ao Senhor é aceitar de perder tudo um pouco, os seus próprios interesses, para o proveito dos interesses do Senhor. Obedecer ao Senhor é aceitar de ser tratado por todos os nomes por causa da verdade e abençoar estes homens e mulheres que nos maltratam. Obedecer ao Senhor é o contrário da rebelião. E a obediência não é algo fácil, porque isso nos custa. A palavra nos diz bem que, ainda que ele fosse filho, em Hebreus 5, ele aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu. Uau! Então, por vezes, para obedecer, nós temos necessidade de sofrer. Então, a obediência é igual a sofrimento. A obediência é tomar tudo sobre si, fechar as orelhas às críticas, fechar a sua boca diante dos maus para não os amaldiçoar, para não os amaldiçoar. Obedecer é aceitar a vontade do Senhor. Uau, Senhor, salva-nos, guarda-nos, liberta-nos, em nome de Yeshua, nosso Senhor e Salvador. Obedecer é aceitar que tu não és o juiz. Obedecer é aceitar o facto de que o Senhor é o juiz perfeito e que Ele age em seu tempo. Meus amigos, os problemas nos quais nós estamos hoje frequentemente são as consequências da nossa desobediência ao Senhor, a nossa rebelião perante o Senhor, e eu vos asseguro que isso custa caro. As más escolhas, as escolhas irrefletidas, sem consultar o Senhor. Agir de uma maneira precipitada, sem refletir, sem consultar o Pai. A carne é permanentemente em rebelião contra o Senhor. A guerra que há entre a carne e o Espírito, segundo Gálatas 5. O Espírito quer obedecer ao Senhor, o Espírito quer submeter-se ao Senhor, mas a carne opõe-se. É agora o que escolher. Cada um sabe aquilo que deve ser feito. Que o Senhor nos guarde, coragem, boa continuação e que o Senhor nos guarde da rebelião. Nós somos filhos submetidos ao Pai, respeituosos, dignos, humildes, aceitando a vontade do Senhor e bendizendo os nossos inimigos, orando por aqueles que nos fazem o mal, respeitando as autoridades, orando por elas, porque o seu trabalho nem sempre é fácil. Que o Senhor nos guarde em nome de Yeshua. Bendito sejas tu, Pai Santíssimo, guarda nossos corações no teu amor, na sabedoria. A ti apenas o louvor, Pai Santíssimo, e a Yeshua, nosso Senhor e Mestre. Antes de terminar, eu gostaria de vos partilhar uma canção. É um álbum que vai sair em breve, um cântico que nos vai ajudar e encorajar.
Este álbum sairá em algumas semanas e estou convencido de que muitos serão encorajados pelos cânticos que o Senhor deu à nossa irmã. La terre est en marche-pied, la parole façonne l'univers entier et ta royauté. Et pour l'éternité, mon roi Yeshua, ô majesté, comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer, Yeshua? Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer, Yeshua? Le ciel est en faux, la terre est en marche-pied, la parole façonne l'univers entier et ta royauté pour l'éternité. Mon roi Yeshua, ô majesté, comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer, Yeshua? Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer, Yeshua? Comment ne pas te louer? Oh, comment ne pas t'adorer, Yeshua? Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer, Yeshua? Uau, irmãs e irmãs, é magnífico, é belo. Em todo caso, meus amigos, que o Senhor nos guarde, sejam fortificados, encorajados, em nome de Yahushua, nosso Adon, nosso Salvador. Em breve este álbum vai sair e, em todo caso, Madagascar é um país bendito, com graças particulares lá. Em todo caso, shalom a todos, boa continuação, coragem e até breve a todos em TV Rádio Davi. Adeus.